Corumbá está dentro de um contexto do início da colonização de Goiás. O arraial que deu origem à cidade foi fundado no dia 8 de setembro de 1730 por uma bandeira vinda do arraial de Santana, hoje cidade de Goiás, cujo líder era um paulista de Jacareí, Diogo Pires Moreira. Então, o arraial começa quando se descobre nessa data o ouro da convergência do Ribeirão Bagagem no rio Corumbá. E se estabiliza e cresce, se consolida também por causa dele. Como apoio às atividades mineratórias, começa a agricultura e a pecuária, que com o declínio da mineração assumiram como atividades principais. No século XVIII, é a época que os colonizadores e os colonizados vão trazer a sua cultura para cá. Por exemplo, o arraial passou a ter um padre fixo aqui, um padre residente, um capelão residente, subordinado a uma outra paróquia, mas morando aqui a partir de 1751, quando se construiu a igreja definitiva, que é essa que nós temos aí, que é a Igreja Nossa Senhora da Penha hoje, mas não ela inteira. Até que em 1879, 129 anos depois que ela começou a ser construída, ela vai tomar as feições definitivas, completas, né, que ela tem hoje, como patrimônio histórico nacional. Mas naquele momento o arraial passa a ter um padre residente e ele estrutura as festas, e aí começa a festa que durante mais de 2 séculos foi a festa principal da cidade, a festa do Divino Espírito Santo. E entre outras tradições, nessa festa havia uma parte de tradições dos africanos, dos indígenas e dos portugueses. Entre as tradições lusitanas estavam as cavalhadas, que, como eu falei, começa em 1751 a se estruturar melhor. Antes havia coisas mais assim, mais dispersas e menos estruturadas. Nós apresentamos um teatro e eu sou parte desse teatro. Embora que eu tenha a responsabilidade de manter essa cultura viva e de colocar longevidade nela. Então, qual é a função, a minha função como rei? Preparar novos cavaleiros como cidadãos, como pessoas que entendem o que é a cultura, porque é muito comum a pessoa confundir a festa com o lado cultural. Então é muito importante que o cavaleiro entre na cavalhada com a consciência que ele está representando, que ele está mantendo a cultura que é um patrimônio da cidade. Assim como é muito importante você manter a originalidade dessa tradição, porque a gente sabe que tradição é uma coisa que tem que passar séculos. Nós corremos cavalhada aqui há 265 anos. O imperador é o organizador da festa. E dentro da cavalhada tem a hierarquia, o rei, o embaixador e 10 soldados de cada lado. Os mouros com roupas vermelhas e enfeites dourados, os cristãos roupas azuis e enfeites prateados. E nessa questão do enfeite existe toda uma simbologia, né? Tem enfeites que são da iconografia cristã e outros, por exemplo, você não vai encontrar na capa dos mouros nenhuma imagem, proibido pelo Corão, né? Eles são muçulmanos, né? O símbolo maior dos mouros é a meia-lua. E em datas mais recentes, os reis e embaixadores passaram a usar coroa. É um costume bem recente nas cavalhadas de Corumbá. O rei cristão é aquele cavaleiro que comanda os demais cavaleiros do seu grupo, do seu castelo, e dirige, né, os ensaios, as corridas e dá as ordens que são necessárias. O vermelho, ele representa o sol, né? Então o sultão salgado, ele usa o vermelho. O azul representa o céu, representa as coisas de Deus, porque o exército de Carlos Magno, que é aquilo que veio
né, e que a gente faz por manter essa tradição, essa história, era uma pessoa religiosa e por essa razão que nós usamos a cor azul. Tudo nos cavaleiros, no camarote, no castelo cristão tem que ser azul. Porque a cavalhada, principalmente a de Corumbá, tem muito a ver com a tradição, com a original. Não é a roupa de guerra, lógico, que era a armadura, mas é a roupa, creio eu, é uma hipótese minha como historiador, que se usava no dia da investidura do cavaleiro como cavaleiro, a indumentária do cavalo, para ser mais exato. E tanto uma quanto outra, aqui em Corumbá, estão muito próximos da original. As cavalhadas, a gente chama de corridas, essas corridas são baseadas em fundamentos da equitação, fundamentos equestres da alta escola de equitação. Então a gente corre para um lado, o cavalo com a mão, corre para o outro, faz um movimento de S, separa a turma, reúne, entrelaça. Então isso tudo são fundamentos da alta escola da equitação. Então é muito importante que esses movimentos sejam executados de acordo com o que deve ser. Então é muito difícil, a parte mais difícil da coreografia é você colocar essa técnica em prática. Nós trabalhamos com algumas peças importantes. A primeira é a lança, que é aquele pau, aquela vara, né, onde ela faz parte da corrida. É a primeira que nós usamos numa batalha. A segunda é a garrucha. A garrucha é outra peça também dispensável, usada na batalha. E por fim, a espada. Todo cavaleiro tem que saber usar uma espada. Não só a espada, como a garrucha e como a lança. A parte que vai no pescoço do cavalo, cachaceira. Peitoral, esse que vai aqui, que leva os guizos, que faz o barulho. Essa parte aqui que tampa aqui, mais embaixo aqui, é a retranca. Aqui atrás vai a rabeira. Pega esse aqui, completa lá. É o conjunto. Eu vou com espada, a lança e as garruchas. Cada corrida são 2 tiros. Por isso, geralmente, a pessoa leva 2 garruchas ou uma garrucha que tenha 2 canos. Tem uns que levam só uma garrucha só, fica uma dificuldade danada para atirar, por causa que tem que carregar o cartucho na boca, de um jeito para poder trocar depois que atira. E não pode esquecer na cavalhada a figura do pajem, que faz o papel que fazia lá na Idade Média o escudeiro, né? O escudeiro, o pajem, né? É ele que cuida das armas do cavaleiro. Eu acho que é a manifestação da cultura, né, uma cultura local, certamente popular da região, então tem que ser feita, tem que ser mantida, né, porque isso é uma coisa que pode se acabar. Então é uma coisa muito bonita e eu acho que tem que ser mantida. Até mesmo em ser mouro e ser cristão existe uma tradição de família e a própria vontade do cavaleiro, né? Mas, como eu te disse aqui, isso é um espetáculo, é um teatro, que cada cavaleiro, não adianta o rei correr bonito, se um cavaleiro, o último cavaleiro, corre errado, ele enfeia o espetáculo. Então, é uma interação entre os mouros e os cristãos. Então, tem essa brincadeira de falar que cristão é cristão, porque é uma guerra que é encenada, mas, na verdade, nós somos muito unidos e imbuídos dessa ideia de fazer um bom espetáculo. Então a gente se ajuda mutuamente e não existe, no fundo, não existe essa coisa de adversário, sabe? Nós todos somos muito companheiros, somos uma equipe. Normalmente as corridas, elas funcionam ao inverso, né? Os mouros correm e os cristãos para o outro lado. E aí eles se cruzam num determinado ponto exato. E a corrida toda você tem que ter uma sincronia.
Então a gente, como rei, corre um de olho no outro, porque as coisas que acontecem de última hora, que não são previstas, né, o imprevisto, às vezes atrapalha um pouco. Então a gente tem que estar de acordo e sempre prestando atenção um no outro para a gente corrigir alguma diferença para a perfeita sincronia da coreografia. Aí são corridas de confraternização entre os cavaleiros mouros e cristãos. Aí nós temos a corrida Escaramuça Grande, que é a primeira carreira que nós vamos fazer hoje. Nela nós damos vivas às figuras importantes das cavalhadas. Viva Nossa Senhora da Penha! Em seguida nós temos Trocadilho de Ramalhete, que é uma troca de lembranças de cavaleiros cristãos para com os mouros. Em seguida nós temos um desafio entre os cavaleiros, onde há o desafio de cabeças, né? Onde são colocadas figuras lá representando pessoas, e ali cada cavaleiro passa, um cavaleiro cristão e um cavaleiro mouro, cada cavaleiro vai pegar e acertar uma cabeça daquela. E em seguida, que é a última corrida, é a corrida das argolinhas, que também é um desafio, é uma competição entre os cavaleiros, né? Onde aquele que tirar mais vão ser mais aplaudido, mais homenageado nas cavalhadas. Que são a argolinha colocada sob um estandarte, e o cavaleiro passa debaixo e tirando a argolinha, que é um fundo semelhante a um fundo de garrafa. Quem conseguir pegar a argolinha é homenageado. O mascarado é muito mais antigo que o cavaleiro. O mascarado é teatro grego. É a tradição que vem lá dos anfiteatros dos gregos, mas que continuou na Europa cristã. E havia o seguinte: no teatro medieval que se fazia nas praças, geralmente, havia a peça principal e havia um intermisso, havia os esquetes que eram nos intervalos da peça principal. E o mascarado é a pantomima, de origem grega, até porque se ele está mascarado, como que ele iria articular palavras? No qual ele faz brincadeiras para divertir o povo enquanto os atores principais descansam. Quando eu comecei, há 18 anos atrás, só tinha eu e mais uma que saía, né? Até hoje nós somos pedagogas e trabalhamos juntos. Hoje já tem mais mulheres participando, né? Então, assim, e a gente vai passando de geração para geração. Igual eu saía, meus 2 filhos agora saem, eu saio para acompanhar eles. E vem mais uma para trás também, tá? Que gosta. Tá dentro da barriga. Dentro da barriga? Dentro da barriga mesmo, quando eu fui grávida de mim. Eu corri grávida de 3 meses dele. Né, assim, e depois eu corria com ele na cabeça do arreio. E agora, com 13 anos, já sai sozinho. E tem o de 5 anos que eu estou acompanhando porque eu tenho medo ainda de deixar ele no meio sozinho. Como a cavalhada, ela é um teatro equestre que é acompanhado por um grupo musical. Como a cavalhada foi acompanhada durante os 100 e poucos anos primeiros, era com a banda de coro, uma banda de origem africana, que tinha flauta também, mas predominavam instrumentos de percussão de tamanho escalonado para dar o som diferenciado. E a banda 3 de Maio,
que foi fundada em 1890, na data que lhe deu o nome. A primeira cavalhada que ela participou foi a de 1891. Já tem um bom tempo que nós acompanhamos essa tradição, né? Tocando os galopes, as quadrilhas, né? Que são os ritmos tradicionais das cavalhadas. O galope, que é um estilo musical que é tocado aqui, muitos deles de autores locais, deve acompanhar com exatidão o que o nome diz, o galope do cavalo. Então, o cavalo, o tempo forte da música é quando o cavalo bota a pata no chão. O tempo fraco é quando levanta a pata. É um binário ligeiro que faz lembrar muito a tarantela da Península Itálica, napolitana, siciliana. Eu posso completar aqui as costureiras, figuras importantíssimas da cavalhada, né? Que fazem o papel da mulher. Hoje existem as mascaradas também. Hoje o papel da mulher dentro da cavalhada são as mascaradas e as costureiras. Até hoje nós não tivemos interesse, procura de mulher em fazer parte do grupo de cavalheiros. Não. Difícil uma cidade em que o povo gosta tanto de cavalhadas igual Corumbá. Há um envolvimento total, sabe? Você vê, eu sou professor, eu ouço da escola os meninos falando, você mascarado, outro pajem, outro cavaleiro. Ser cavaleiro é um pouco mais inacessível, mas não é impossível, então há uma motivação. A gente tem que conscientizar as pessoas que isso, você está defendendo uma tradição, um patrimônio cultural da cidade. Não é uma festa para o cavaleiro. É claro que a gente gosta muito, participa. Eu costumo dizer, ninguém é obrigado a correr cavalhada, mas o cara que corre a cavalhada, ele tem que cumprir os compromissos de cavaleiro. Nós somos pessoas visadas, nós somos exemplo na sociedade, então o cavaleiro tem que ser um cidadão íntegro, você entendeu? Ele tem que ser um cavaleiro na expressão da palavra, ele tem que ser um cara que monta bem e tem que ser um indivíduo que tem aquela responsabilidade social muito grande. Tem que ser um líder. Tem que ser um líder, claro. E hoje chegar aqui num evento cultural, né? Difícil encontrar numa cidade pequena como é Corumbá, uma festa da cultura brasileira tão importante, da nossa história, da nossa tradição. Essa tradição foi trazida pelos portugueses, ainda tem cerca de 200 anos que essa cidade cobre esse evento. Então, muito importante a TV Senado estar essa surpresa aqui, para mim, pelo menos, cobrindo um evento cultural dessa importância. Eu sinto uma honra muito grande, um prazer, satisfação imensa de estar aqui na presença, né, dos amigos, dos companheiros, como o senador Eunice e demais autoridades aqui presentes, de ter aí a oportunidade de administrar uma festa belíssima como essa. Olha, sinceramente emocionante, e dizer a todos os amigos, né, e agradecer a todos aqueles que estão nos prestigiando, principalmente a televisão, que vem nos ajudar a divulgar esse evento e convidar todos para o ano que vem esteja aqui conosco, para que a população possa aumentar bem mais conosco.